Nova Almeida atualizada, pode deixar aí. Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho, e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Por fim, chegaram a Mara, e no entanto, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso aquele lugar foi chamado de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que vamos beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali o Senhor lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou, e disse: se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Tem outra tradução, fala: eu sou o Senhor, aquele que sara. Amém? Aleluia. Versículo 25, a parte A, diz assim: então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou um pedaço de madeira. Diga assim: Moisés clamou, e Deus mostrou um pedaço de madeira. Amém? Talvez se eu fosse pregar, eu ficaria só nessa frase aqui. Eu quis aumentar, para aumentar o contexto, contextualizar algo mais ao seu coração nessa noite. Para que nós entramos nesse momento dessa promessa do Senhor, eu preciso criar um ambiente propício para você entender o recado de Deus. Falar da trajetória de Israel é falar de um povo que tinha uma promessa de Deus, um povo que tinha uma promessa desde Abraão, e ela vem se estendendo, né? O próprio Deus que chama um povo de propriedade peculiar. Diga: eu sou propriedade peculiar. Tem uma tradução que é propriedade exclusiva de Deus, é propriedade peculiar do Senhor. Amém? Deus havia dito a Abraão, ou Abrão, né, que não era Abraão ainda, que o povo viveria no cativeiro durante 400 anos. O povo vive durante 430 anos, visto que por conta do posicionamento desse povo, então o povo, ao invés de viver 400 anos, ele vai viver 430. É interessante que o livro do Êxodo, que nós lemos aqui no capítulo 15, o capítulo 1 começa, nós não vamos abrir, eu vou só tentar criar um pano de fundo. Ele começa dizendo que havia um rei, um homem que foi posto como governante, um rei não, um faraó, para governar o Egito, e esse faraó, ele não conhecia José. Mas a Bíblia vai dizer no próprio capítulo 1 do Êxodo, que esse faraó começou a oprimir o povo de Israel. E é interessante que a Bíblia vai dizer que quanto mais eles eram oprimidos, mais o povo de Deus crescia. Quanto mais o povo de Deus era oprimido, mais eles cresciam. Há um princípio, há uma promessa de Deus. Quando nós temos uma promessa do Senhor, irmãos, independente da opressão do inimigo, há uma palavra liberada que nós iremos crescer, amém, querido? Então, independente da opressão que você possa viver, independente daquilo que os inimigos possam fazer na sua vida em 2022, entenda, existe uma palavra sobre a sua vida, que você será abençoado, você será próximo, você vai crescer, você vai romper, você vai conquistar nesse ano. Então você vai crescer, mesmo diante de toda e qualquer atitude que o inimigo possa querer fazer contra a minha e contra a sua vida. Você crê nisso? Aleluia. A ideia de Faraó é oprimir o povo, para que eles não produzissem mais filhos. É interessante que, porém, quando os homens, eles estavam trabalhando aqui, eles eram oprimidos, quando eles voltavam para sua casa, eles se deitavam com a sua esposa, e elas ficavam grávidas. Havia uma unção de fertilidade naquela época, que as crianças começaram a crescer, crescer demais. Então o faraó tentava oprimir cada vez mais com serviços a esse povo, mas havia um crescimento muito forte. E é interessante que Deus, ele está olhando para essa nação, Deus está olhando para esse povo, Deus está olhando, Deus está vendo, e Deus está vindo em favor então agora desse povo. O Deus que olha é o Deus que vê, mas também é o Deus que vem, amém, irmãos?
O Deus que olha a minha aflição é o Deus que vê a minha aflição, mas é também um Deus que vem e diz: eu ouvi, eu vi e eu estou ouvindo para libertar o meu povo de toda opressão do inimigo. Você crê nessa palavra? Aleluia, amém? Eu creio, irmão. E a Bíblia diz que Deus, ele vem, ele vê o sofrimento desse povo. Então Deus decide visitar uma mulher agora grávida, fazia parte dessa unção da fertilidade. Ele decide ir até a casa dessa mulher. O nome dessa mulher é Joquebede. Ela já tinha 2 filhos, né? Uma menina e um menino. E é interessante que essa mulher, agora grávida, e a sua barriga, ela começa a crescer. E havia nela um desespero na sua alma. Por que havia um desespero? Porque Deus havia falado a respeito de um libertador do egípcio, e era com ela o negócio. A promessa, ela estava gerando alguém que ia trazer libertação a todo o povo. Agora imagina uma coisa: a barriga dessa mulher crescendo, e havia um edito, havia uma ordem de Faraó, para que toda a criança que nascesse, sendo menino, fosse jogado no Nilo. Então você imagina, você que é mulher, que já gerou um filho, imagina agora a sua barriga crescendo. Naquela época não tinha ultrassom para saber qual que era a criança, se era homem, se era menina, mas havia dentro dela uma angústia, uma preocupação. Se for menino, certamente ele vai ser jogado no Nilo. Então havia essa angústia. Joquebede agora ela tem que conviver com isso durante os 9 meses. Eu fico imaginando a apreensão, eu fico imaginando a angústia, a dúvida, a incerteza. Dependendo de qual for a criança, morreria. E o tempo passa e a barriga dessa mulher está crescendo a cada dia mais. Os homens trabalhavam nos serviços braçais e as mulheres trabalhavam nos serviços manuais ali. É interessante que os homens estavam trabalhando, o faraó colocava e oprimia para construir as torres do Egito. E essa mulher, talvez na sua casa, ela falaria assim para o seu esposo: quando você vir da construção, traz betume para mim. Traz um pouco de betume. Sempre quando você vir, se possível, coloque numa vasilha e traga para mim. Por que o betume? Porque essa mulher já estava profetizando algo sobre a sua vida, algo sobre aquilo que seria gerado da sua vida. Ela já estava programando algo para que, se fosse menino, ela estabelecesse uma estrutura para que ele não morresse. Então ela agora começa a tecer um cesto. Você conhece a história de junco. E esse betume que o seu esposo traz, desculpa porque a Bíblia não fala, mas ela me dá imagem de interpretação. Eu gosto de viajar na história. Por certo, ela pega o betume, ela mesma agora começa a tecer o cesto e colocar betume. Betume, para quem não sabe, é um pinche de asfalto, né? Aquele preto mesmo que gruda, que fica impermeável o cesto. E Deus falou algo ao meu coração, querido. Deus jamais, entenda isso, Deus jamais vai determinar algo no céu sem antes preparar alguém na terra para viver. Deixa eu repetir para você, que só o irmão Edson que entendeu. Deus jamais vai liberar ou determinar algo no céu sem antes preparar alguém na terra para viver. Amém? Deus está preparando um avivamento para a igreja nesse tempo. E Deus está procurando alguém que esteja pronto para viver esse avivamento. Eu creio que eu estou falando com essa igreja. Amém, irmãos? Aleluia. Deus preparou algo no céu. Então estava preparando alguém agora para viver aquilo que Deus já projetou no céu. Eu vi a aflição do meu povo. Eu vi, eu olhei, eu estou vindo agora para trazer libertação a esse povo. Eu preciso usar alguém. Mas para usar alguém, eu preciso gerar na barriga de alguém esse menino. Então Deus preparou esse ambiente. O tempo passa, aquela criança nasce e é um menino. A Bíblia diz que ela consegue esconder essa criança por 3 meses. Eu fico imaginando os guardas passando pela frente da casa de Joquebede e eles não conseguiram ouvir o choro dessa criança. Moisés, nem com fome de mamar, ele chorava. 3 meses, recém-nascido, ninguém ouvia nada. E Joquebede conseguiu então esconder ele por 3 meses. E ela betumou o cesto, ela vai colocar agora esse cesto no Nilo. Você conhece a história.
quem trouxe o betume foi o marido, mas quem preparou o cesto foi a mulher. Amém, irmãos? Quantos casados tem aqui? Sacerdotes. Amém? Homens casados. Quero dizer algo para você. Você vai preparar muitas coisas, você vai trazer para a tua casa, e tua mulher vai ser aquela que vai te direcionar para um propósito muito maior. Amém, irmãos? Aleluia. Foi o homem que trouxe o betume, mas quem preparou foi ela. Êxodo vai continuar falando a trajetória do povo de Israel, mas quando Moisés agora desce, ele vive 40 anos no Egito, depois mais 40 anos no deserto de Midian. Deus fala com ele, ele desce para libertar o povo, e agora ele começa a trazer agora palavras sobre Faraó, e a resistência no coração de Faraó, ele endurece o coração. Êxodo capítulo 12 vai falar agora da última praga, fala da morte dos primogênitos, né? O tempo da Páscoa, porque quando o anjo que passasse, da morte passasse e pulasse aquela casa que estava marcada, os umbrais, e o pular do anjo, o significado é Páscoa, por isso é o Cordeiro Pascual. É tão interessante que eu tenho um princípio da palavra aqui, André, do porquê você não chama as pessoas ou não me convida para o churrasco. Você lembra que Deus falou? Você vai matar o cordeiro, vocês vão pegar o sangue do cordeiro, imolar nos umbrais, vocês vão imolar e vão marcar os umbrais. A carne vocês vão entrar com a família e vai matar, assar e fazer uma festa. Vão celebrar uma festa. Essa família é pequena, não é do tamanho do pastor Zé Roberto. Essa família é pequena, chama o seu vizinho para festejar contigo. Se você não está chamando, churrasco é de Deus, irmão? Quem inventou o churrasco, irmão? Foi Deus. Deus fala, você vai matar e vai entrar e fazer um churrasco e comer. Celebra, faz festa, porque isso me agrada. Churrasco é de Deus. Agora é família pequena, James, Priscila e os 2 menininhos. Espera aí, é muita carne para nós só. Vamos chamar o pastor e a pastora. Já começa a encher. O que Deus estava falando era isso. Amém? Fala para o irmão do outro lado, quando você fizer um churrasco, me chama, irmão, porque é de Deus. Amém, irmão? Aleluia. É de Deus. O Robson, só se tiver só e muita carne, você chama o Robson. Glória, ora a Deus para multiplicar ainda. Multiplica, Senhor. Ah, Deus, que ele esteja em jejum, Pai. Aleluia. Churrasco é de Deus. Então Deus tira o povo do Egito agora. Vamos para a palavra, né? Já provei que o churrasco é de Deus, né? Deus tira o povo do Egito. O povo agora está caminhando. Êxodo capítulo 13, a Bíblia diz que eles iam, no versículo de número 21 diz: o Senhor ia diante deles, e durante o dia o Senhor colocava uma coluna de nuvem sobre eles, porque o sol no deserto é muito quente, chega até 50 graus, e a temperatura, e Deus então colocava uma nuvem para que eles andassem, guiar eles pelo caminho, e durante a noite uma coluna de fogo, por incrível que pareça, o deserto, o mesmo deserto que faz 50 graus durante o dia, à noite chega a fazer até 10 graus, né? Negativos, tá bom? Não é positivo, no frio. Ele colocava uma coluna de fogo à noite. Isso eu falo porque um apóstolo que nós fizemos um curso, o Ricardo Wagner, ele esteve no deserto e ele falou que presenciou esse fenômeno de calor durante o dia e um frio escaldante à noite. E ele entendeu o porquê que Deus então estabeleceu isso, para iluminar e também para aquecer. Mas ele colocou um anjo do Senhor que ia diante deles. Diga comigo, um anjo do Senhor. Tem uma tradução que fala o Senhor ali, ó, o Senhor ia diante deles, era o próprio Deus. Porque todas as vezes que Deus fala o anjo do Senhor com letra maiúscula, é o próprio Deus indo com eles. Então agora eles estão caminhando, uma coluna de nuvem, Robson, e uma coluna de fogo à noite, e um anjo à frente, adiante deles, dizendo: vem. Diga comigo, vem.
Porque quando Deus começa a tirar o povo para um novo ambiente, tem pessoas ainda que estão presas ao passado, e o Senhor me disse: eu preciso enviar primeiro uma mensagem, que eu estou indo à frente, abrindo os caminhos, abrindo as portas, quebrando os ferrolhos, dizendo: vem, porque eu já preparei um tempo novo, vem, porque eu já preparei um ano de bênção, vem, porque há rompimento de Deus para vocês, vem. 2022 está preparado um ambiente aonde eu, Senhor, estou trabalhando à frente de todas as coisas. Vem. O anjo ia na frente dizendo: vem. Uma nuvem de dia, uma coluna de fogo à noite, e o anjo dizendo: vem. E é tremendo que o capítulo 13 menciona isso, mas no capítulo 14, o Senhor que vai guiando aquele povo agora diz: acampe. Acampe em um lugar. Êxodo 14, no versículo 1, a Bíblia diz que o Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel, Moisés, que voltem e se acampem diante de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente deste lugar, junto ao mar, vocês acamparão. Deus está dizendo: existe algo novo, é um ambiente que eu estou aí na frente, mas agora vocês vão acampar de frente ao mar vermelho. Quando você vai estudar os 3 nomes aqui, dos lugares que Deus colocou o povo, Pi-Airote, James, sabe o significado original? Beco sem saída. Deus está dizendo: eu tenho algo novo, mas eu vou colocar você agora no beco sem saída, e você vai acampar. Diga comigo: acampar não é definitivo, é provisório. Amém? Deus manda dizer para você: o beco de sem saída que Deus nos coloca, não é para você morar nele, é só provisório, porque Deus está provando a sua fé, para ver se você realmente crê que é Ele que está cuidando da sua vida. Deus coloca esse povo no beco sem saída, pastor. Aí, esse povo começa a olhar agora para uma banda, está Migdol. Sabe o que significa Migdol? Terra de canibais. Aí ele olha para o outro lado, Marcelo, tem Baal-Zefon, cidade muito murada, cidade de uma murada alta. O que Deus está dizendo? Eu estou colocando vocês num beco sem saída, vocês vão ficar ali, acampe ali, até segunda ordem, vocês vão estar ali. Do lado vai estar agora a cidade dos canibais, do outro uma muralha muito alta, e atrás, o que tem, pastor? Atrás tem um exército de Faraó, que o próprio Deus que falou para Faraó deixar o povo ir, é o Deus que vai agora até Faraó e fala assim: aquele povo que eu disse para você ir, vai atrás deles, vai atrás deles, vai para matar eles. O mesmo Deus que tirou o povo para um tempo novo, para um ambiente novo, é o Deus que coloca o povo no beco sem saída. Tem coisa, irmãos, tem situações na caminhada, eu não sei você, mas você fala: Deus, você me colocou numa enroscada, você me mandou ir, e agora que eu fui, parece que nada está dando certo. Peraí, Deus, é o Senhor mesmo que mandou ir. Já aconteceu isso com você? Eu sou o único. Deus vai por esse caminho, aí você vai, você fala assim: meu Deus, parece que é um beco sem saída, umas coisas sem sentido começam a acontecer. E Deus leva esse povo para esse lugar. À frente o mar, dos lados, e o ambiente que ele está totalmente contrário. Agora o anjo que está à frente, ele não está mais à frente. O anjo agora que está, o anjo do Senhor que está à frente, agora ele está atrás desse povo. Por que ele está atrás? Porque o anjo que mandou: vem, saiam para um tempo novo, é o anjo que está atrás, está dando uma ordem agora para esse povo: vai. Por que vai? Quando o povo clama, você consegue imaginar o último irmãozinho da fila lá dos 2 milhões de pessoas correndo dizendo: Moisés, Moisés, Moisés. Aí chega até as mulheres: o que foi, meu filho? O que tem pela frente? Tem um mar, filho. E pelo lado tem uma muralha, pelo outro tem canibais, vai matar todo mundo, vai comer a gente vivo. E atrás, por que está dizendo isso? Não, porque atrás Faraó está vindo com o exército. A Bíblia diz que Moisés vai clamar ao Senhor,
E Deus diz o que para Moisés? Porque clamas a mim, Moisés, diga ao povo que marche. Deus me trouxe aqui nessa noite. Eu quero liberar aí com as suas mãos, por favor. Talvez as coisas ainda não aconteceram da forma como você imaginou. Talvez você entrou nesse ambiente do beco sem saída. Talvez você está nesse lugar de adversidade. Talvez você está nesse lugar de impossibilidade. Mas hoje o Senhor me coloca como autoridade espiritual, debaixo de uma ordem do Senhor, para dizer assim como Deus disse. Deus está dizendo: marche. Marche contra toda e qualquer circunstância. Existe um mar pela frente, começa a caminhar, porque o Deus que é poderoso, Ele pode te fazer andar sobre as suas águas, mas se você não andar sobre as águas, Ele vai abrir o mar em seu favor, porque há uma ordem do céu. Marche. O mesmo Deus que diz vem, agora é o Deus que está dizendo vai. Vai. Aleluia. Quem está recebendo essa palavra? Essa palavra do seu coração, irmãos. Depois de caminharem o Mar Vermelho e ver aquele milagre sobrenatural de Deus, ele decide fazer um culto de adoração ao Senhor. Miriam pega os tamborins e o ministério de louvor e começa agora a cantar e celebrar, e canta um cântico de adoração ao Senhor. Capítulo 15 de Êxodo até o versículo de número 21, é a canção deles declarando como o Senhor livrou, como o Senhor trabalhou, como Deus endureceu o coração de Faraó, como Deus lançou no mar os carros de Faraó. Então eles vão trabalhando ali, eles vão declarando ali. A Bíblia diz no versículo 20 que Miriam dança, e as mulheres também começam a profetizar ali, no meio daquele culto. E depois que termina o culto, eles começam a caminhar pelo deserto. E na caminhada pelo deserto, agora eles, depois de 3 dias de caminhada, a Bíblia diz que eles chegam a Mara. Eles chegam aonde? A Mara. E não havia mais água para eles beberem no deserto. Não havia mais água. E por caminhar 3 dias no deserto, não sei você, eu converso alguns minutos, me dá sede. Eles estavam com sede. E quando chegaram em Mara, viram as águas, se alegraram. Mas quando eles foram beber da água, a Bíblia diz que as águas eram amargas. Elas eram impossível de beber. As águas eram amargas. E eu disse: Senhor, o que o Senhor quer dizer à tua igreja com essa passagem? E Deus começou a trazer uma mensagem ao meu coração. Aonde Deus disse: aonde, filho, onde parece que está tudo amargo, eu tenho o poder para trazer uma direção que vai se tornar tudo doce. Eu vou repetir para você. Tem situações na nossa vida que parece que está tudo do mesmo jeito. Quem já começou o ano profetizando e parece que nada mudou? Parece que as coisas estão do mesmo jeito. Então é para você essa mensagem. Deus diz: há uma ordem do céu para vir para a sua vida. Há uma direção de Deus. Deus vai mostrar a direção clara para mim e para você. Amém, irmãos? Amém, querido? Aonde parece que nada está acontecendo, o Senhor diz: tem uma direção minha. Aonde parece que nada não tem mais jeito, Deus diz: eu vou mostrar o caminho, eu vou mostrar a solução, eu vou mostrar a maneira, eu vou mostrar o jeito, a forma como vai acontecer as coisas. Deus tem uma direção. Nós lemos aqui que quando Moisés clamou ao Senhor, Deus mostrou o pedaço de madeira. Deus mostrou a madeira. Amém, irmãos? Diga: quando eu clamar de todo o meu coração, Deus vai mostrar o caminho que eu devo seguir, a atitude que eu devo tomar. Amém? Aquilo que você deve falar, aquilo que você deve fazer, aquilo que você deve investir, a porta que você vai entrar, a porta que Ele abrir. Deus está dizendo: quando você clamar, eu, o Senhor, já tenho uma direção pronta para você em 2022. Oh meu Deus, como eu creio nisso. E o Senhor falou assim: filho, eu não vou produzir algo, já está feito. Eu não vou preparar um ambiente, o ambiente já está preparado. Amém, irmãos?
que ele vai fazer então, pastor? Mostrar. Se ele não vai preparar o ambiente, está preparado já? O que ele tem que fazer na minha e na sua vida é mostrar aonde eu e você temos que entrar, mostrar aonde eu e você temos que falar, mostrar aonde eu e você precisamos pisar os nossos pés, com fé, crendo que é o Senhor nos dando direção. Amém, irmãos? Quando eu leio esse texto, eu me lembro lá do livro, do 2 Reis, capítulo 4, que fala daquela mulher que era casada, viúva de um dos discípulos dos profetas. Então ela clamou ao profeta Eliseu, ela chamou o profeta Eliseu, e a Bíblia diz que ela foi até ele, e ela clamou a ele, dizendo: o meu marido, o seu servo está morto, e o Senhor sabe que o seu servo temia o Senhor, mas veio o credor, meu Senhor, veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos, em pagamento da dívida. E 2 Reis capítulo 4, no versículo 2, Eliseu volta para aquela mulher e diz: o que eu posso fazer por você? Diga-me o que você tem em casa. O que você tem em casa? Ela respondeu: a tua serva, ela não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Sabe por quê, irmãos? Eu entendi algo aqui. Para aquela mulher, no meio da crise, no meio da dor, no meio da perda dela, no meio da angústia que ela estava vivendo, da sua alma, ela só tinha um jarro de azeite. Mas para Deus esse jarro de azeite era o suficiente para ele mudar todo o cenário da vida dela. Sabe o que Deus está dizendo aqui para mim e para você? O que você tem, o pouquinho que você tem, para Deus é muito nas mãos dele, e ele pode fazer um sobrenatural na sua vida. Eu só preciso entender que já está tudo pronto. Deus tem uma direção para mim e para você. Deus vai mostrar algo para mim e para você, amém, irmãos? Ele só vai mostrar o lugar, ele só vai mostrar o caminho. Já está preparado o ambiente para mim e para você, já está preparada a provisão, aleluia. Se você precisa de uma cura, já está preparada a cura para você. Deus só vai mostrar o caminho e o processo que é necessário, a porta que é necessária, já está tudo preparado. Esse texto também me remete a uma passagem que está lá no livro do Gênesis, de uma mulher que o pastor Zé gosta de falar muito dela, que ela vive 2 desertos na sua vida. Essa mulher é Agar. Agar é uma serva egípcia de Sarai, mulher de Abraão. E quando Abraão recebe a promessa de uma descendência numerosa, Sarai deseja então agora para Abraão dar um jeitinho para Deus na promessa. Vamos facilitar para Deus, porque o crente é assim, né? Quando Deus dá uma promessa, ele tenta facilitar para Deus, e Deus, ele não precisa que eu e você ajude ele, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir, amém, irmãos? Mas Sarai, ela faz como muitos crentes, vai dar um jeitinho para Deus. Então ela diz para Abraão: Abraão, você tem a promessa, eu sou velha, não posso ter filho, então tem essa menina, essa moça Agar, deita-se com ela, e ela vai gerar um filho, e dele sairá a descendência sua. É interessante que a Bíblia diz que Abraão decide obedecer a Sara. Então Abraão agora deita-se com Agar, ela engravida, e quando ela fica grávida, Abraão então agora atenção tudo para ela, porque Agar tinha os enjoos, tinha os desejos. Então Abraão agora correndo, Agar sentindo os enjoos, vou lá buscar algo para Agar, o neném não nascer com cara dessa fruta, com cara dessa comida, né? Quem já não fez isso, o marido? Correr atrás de algo, né? Para os desejos. Quando a minha esposa estava grávida da primeira filha, a Andressa, ela deu vontade de comer castanha do Pará. Mas a castanha do Pará não era comprada em Dourados, que nós morávamos em Dourados, irmãos. Era lá do Pará. Era lá do norte. Eu falei: filha, esse desejo está complicado para mim. Minha filha não vai nascer com a carinha de castanha e nem com a marquinha de castanha no corpo. Não tinha essa história dos antigos? Quem é antigo, Pedro falou isso aí para mim.
Os mais velhos, conta para mim, o pastor Oswaldo. Eu não me lembro, mas tinha essas histórias. Os desejos. Agora imagina Abraão correndo agora. Agar ali, Sara começa a ver aquilo, ela se sente desprezada. Ela se ciumou, ela disse: Abraão, eu não aguento essa mulher não. Você está me desprezando. Ela ainda é minha serva, mas ela está grávida, não interessa. E a Bíblia diz que Agar ouve isso. Agar ouvindo isso, então ele decide fugir da presença da sua senhora Sarai. E ela foge. E a Bíblia diz que ela vai para o deserto. Quando ela está no deserto, no capítulo 16 do Gênesis, a Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece. Quem apareceu para Agar? O anjo do Senhor. O anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur, e perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Deixa eu falar, Deus não sabia para onde ela vinha? Deus não sabia, irmão? Por que Deus pergunta? Porque Deus sabe. Muitas vezes quem não sabe é eu e você o que estamos fazendo. Porque às vezes nós fugimos da onde Deus não mandou nos sair. Nós saímos de ambientes que o Senhor não mandou sair. Nós jogamos a toalha naquilo que Deus ainda não jogou a toalha. Nós desistimos de pessoas ou de situações que Deus ainda não falou. E Deus diz: da onde você vem, Agar, para onde você vai? Ela diz: eu fujo da presença de Sarai, minha senhora. Aí no 9, o anjo do Senhor lhe disse: volte para a sua senhora e sujeite-se a ela. Meu Deus, olha que Deus manda. Volte, sujeite-se a ela. Deixa eu dizer algo: quando você sai sem a direção de Deus, Deus te dá uma ordem para sujeitar. Quando é Deus falando, querido, a melhor coisa é obedecer o Senhor, amém? Deus está dizendo: sujeite-se, submeta-se a ela. Então o anjo do Senhor disse: aumentarei em muito a sua descendência, de maneira que será tão numerosa, você não vai poder contar. Então o anjo do Senhor continuou dizendo: você está grávida e dará à luz um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Então lá no versículo 13 a Bíblia diz: então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome: tu és o Deus que vê. Diga: eu tenho um Deus que vê. Amém? Porque ela dizia: neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Essa mulher diz: eu tenho um Deus que vê a minha aflição. Eu tenho um Deus que viu a minha angústia. Eu tenho um Deus que tem visto a minha batalha. Eu tenho um Deus que tem visto o meu problema. Eu tenho um Deus que me viu mesmo diante da minha fuga de alguma situação. Ele me encontrou. Ele diz: volta, se submeta, porque o meu plano é maior do que aquilo que você está vendo. O que eu prometi para você, eu vou cumprir. Eu vou fazer da sua descendência numerosa. O que eu quero fazer através de tudo isso que você vai passar é coisa grande. Você está entendendo o que Deus está falando aqui, meu irmão? Talvez tenha áreas que você abriu mão de algumas pessoas, de alguma situação, de alguns lugares que você saiu, que Deus não mandou. Atitudes que nós fizemos que Deus não falou. Se foi Deus que não falou, o Senhor está dizendo hoje: volta, conserte isso, porque eu vou fazer em 2022 é coisa grande. O que eu vou fazer através da sua vida é coisas sobrenaturais. Mas eu preciso acertar o caminho, acertar a atitude, tomar um posicionamento. Amém, irmãos? Aleluia. A Bíblia diz que ela volta, ela se submete ao processo, ela se submete a Sarai. A Bíblia diz que as coisas começam a passar, o ano se passa, 15 anos exatamente se passa. A criança que ela carregava na barriga agora é uma criança que está em suas mãos. A Bíblia diz que depois de 15 anos, agora quem está grávida por um milagre sobrenatural é Sara. E a Bíblia diz que Isaac, o menino com aproximadamente 15 anos, olhando para Sara e a sua barriga crescendo, ele começa então a rir. Uma tradução fala que ele começa a zombar de Sarai. Sara, agora já é Sara. Então Sara chega para Abraão e diz: Abraão, mande embora
essa mulher: mande embora essa escrava, porque o seu filho não será o herdeiro com o meu Isaac. Deus nos deu Isaac, Abraão. A Bíblia diz que Abraão ficou incomodado. Agora eu estou lá em Gênesis 21. Esse é o segundo deserto dessa mulher. O primeiro deserto ela resolveu, amém, irmãos? Agora ela entra no segundo deserto. E a Bíblia diz que Abraão ficou muito incomodado com a palavra da sua mulher, por causa do seu filho Ismael. Então Deus aparece a Abraão e diz para Abraão, em Gênesis 21, versículo 12. A Bíblia diz que Deus fala para Abraão: Abraão, não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaac será chamada a sua descendência. Mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é o seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada. A Bíblia diz que ele pegou um pão e um odre, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Agar agora, está no seu segundo deserto da sua vida. E a Bíblia diz que ela começa a caminhar sem rumo. E a pior coisa, irmãos, é quando o crente começa a caminhar sem rumo. É quando o crente começa um ano sem saber e sem uma direção clara, sem um propósito claro para um ano, sem rumo. O que você planeja para 2022? Sei lá, está tudo na mão de Deus. Está por aí, estou aí. Estou no soprar do vento. Não, irmãos, não é assim. Amém, queridos? Aleluia. O próprio Jesus falou, olha, em Lucas, ele fala, olha, não ande ansioso com o curso dessa vida. O Senhor diz, não ande preocupado com a sua vida. O Senhor não está dizendo para você não se importar com a sua vida, está dizendo a sua preocupação não pode ser tão demasiada ao ponto de você não valorizar a sua vida e só valorizar as coisas, não valorizar a palavra e só valorizar as coisas da sua vida. Mas o Senhor nos orienta a nós termos projetos, propósitos para aquilo que Deus vai fazer, amém, irmãos? Eu sempre peço para Deus uma palavra no final de cada ano, para mim caminhar debaixo daquela direção. E o Senhor falou muito claro a respeito de milagres sobrenaturais de 2022, sinais, maravilhas do Senhor que vai ser feito no nosso meio. Eu creio nisso, eu anseio por isso todos os dias, eu oro por isso todos os dias, eu clamo por isso todos os dias. E a melhor coisa é quando eu sento com alguém, eu converso com alguém, com alguma ovelha, com alguma pessoa que caminha e começa a testemunhar daquilo que Deus já começou a fazer em 2022. Eu me alegro, irmãos, porque é Deus cumprindo aquilo que Ele falou ao meu coração que Ele faria na igreja do Senhor. Sara saiu sem rumo, e quando sai sem rumo, as coisas começam a acabar, a se deteriorar, a fé começa a se enfraquecer. Quando eu não tenho a palavra rema no meu coração, as promessas vivas no meu coração, a tendência é o meu foco se perder no meio da caminhada, e eu começar a dar crédito a tantas outras coisas, ao invés da palavra de Deus e daquilo que Deus tem para mim. Sara, sem rumo, mesmo carregando o odre e a água, a Bíblia diz que no versículo 15, que a água que havia no odre se acabou. Agar agora coloca o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se, ela senta-se em frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. No versículo 17, diz que Deus, porém, ouviu a voz do menino, e do céu, o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse, o que é que você tem, Agar? Quem falou com Agar aqui? O anjo do Senhor. Está em letra maiúscula, então é o próprio Deus falando com ela. Deixa eu dizer algo que talvez você não percebeu na Bíblia. Acho que você percebeu, você é crente, você é estudioso da palavra. Agar foi a primeira mulher que Deus apareceu e falou com ela. Deus não falou nem com Sara, irmãos, pessoalmente. Deus falava com Abraão, e Abraão falava com Sara.
Mas com Agar, Deus aparece 2 vezes e fala com ela, pessoalmente. Deus tinha um plano na vida dessa mulher. Sim ou não, irmão? Deus tinha um projeto na vida dessa mulher. Ela foi a primeira mulher que Deus decide descer e falar com ela pessoalmente. Depois Deus vai falar com outras mulheres, mas ela foi a primeira. Nem com Eva Deus falou. Olha que coisa tremenda. Mas Deus falou com Agar. Isso é tremendo. Eu percebi isso e comecei a analisar. Falei, Deus, o Senhor tinha um plano. E a pergunta do Senhor para Agar agora: o que é que você tem, Agar? E Deus continua dizendo: não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino aí onde ele está. Deus ouviu a voz do menino. Havia uma promessa sobre o menino, sim ou não, irmãos? Aleluia. Deus sempre vai ouvir a voz da palavra liberada. Deus está ouvindo o choro e o grito do menino. Muitas vezes não é o seu choro, é a promessa que Deus tem. E por causa de uma promessa, Deus vai vir. Tem muito crente chorando por algumas coisas, mas Deus está dizendo: eu estou ouvindo por causa de uma promessa. Tem uma promessa para mim e para a sua vida. E as misericórdias do Senhor é a razão de nós não sermos consumidos. A misericórdia do Senhor é que nos alcança todos os dias, dizendo: olha, eu tenho uma promessa sobre você. Porque eu tenho uma promessa, eu estou vindo agora para mudar o cenário sobre a sua vida. E o Senhor diz: o que é que você tem? O que é que você tem? Pergunta para o irmão do seu lado: o que é que você tem? Porque a partir do que você tem, vai dizer tudo aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Aleluia. O que é que você tem? Não tenha medo, eu já ouvi. Aí no versículo 18 está a chave de tudo. Agora vem a ordem de Deus para Agar: levante-se. Eu gosto dessa tradução aqui, fala: ponha-se de pé. Ponha-se de pé. Aquilo que te fez abater, se coloca de pé. A circunstância enfraqueceu, se põe de pé. As palavras te derrotaram ao ponto de você ficar caído, se levante. Ponha-se de pé. Nessa noite Deus está dizendo: ponha-se de pé. Isso fala de um posicionamento, fala de uma atitude. Levante. Ponha-se de pé e levante o menino e segure pela mão. Ei, deixa eu dizer algo para você aqui. Levante suas mãos. Deixa eu liberar essa palavra sobre a sua vida, por favor. Que o Senhor está dizendo ao meu coração nesse momento. Deus está nos dando uma ordem nessa noite, para que eu e você possamos se levantar. Mas Deus está dizendo, assim como eu disse, levante o menino. Deus está dizendo: levante a promessa. Pegue na mão a promessa que eu liberei sobre a sua vida. Pegue na mão a promessa que eu declarei sobre você, que eu irei fazer. Pegue na mão as palavras que eu tenho liberado nesse altar, aquilo que eu tenho colocado e selado nesse altar. Deus está dizendo: pegue na mão, porque eu, o Senhor, serei contigo. Eu, o Senhor, vou mudar a sua sorte. Eu vou mudar o cenário da sua vida. Aleluia. Aplauda o Senhor mesmo, meu irmão. Segura o menino, pegue pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Eu farei dessa promessa coisa grande na sua vida. Eu falei das palavras que estão sendo liberadas nesse altar, coisas extraordinárias sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, sobre a sua vida profissional, sobre a sua empresa, que Deus já te deu. Deus já está pronto, Deus já preparou para você, ô empresário, ô empresária do Senhor. Deus já preparou para você. Oh, meu Deus. A Bíblia diz que quando ela se coloca de pé, ela pega na mão o menino. Eu gosto do detalhe da Bíblia, irmão. Ah, como eu gosto. A Bíblia diz que ela pega na mão o menino. Vem cá, meu menino. Ela pega na mão. E quando ela pega na mão, versículo 19, diga assim comigo: então Deus lhe abriu os olhos.
Diga assim: quando eu me posicionar, me colocar em pé, pegar na mão a promessa do Senhor sobre a minha vida, o Deus que eu sirvo vai abrir os meus olhos espirituais e eu vou ver aquilo que o Senhor preparou para mim na minha vida. Então Deus abriu os olhos. Por que Deus me trouxe essa passagem como lembrança? Porque o que Deus fez em Êxodo 15 foi mostrar para eles, mostrar para Moisés o caminho e a provisão, a madeira. Quando ele clama, posicionamento, Deus mostra. Quando você levanta, posicionamento, pega na mão a promessa, a atitude, então Deus começa a abrir os seus olhos. Amém, irmãos? Deus abriu os olhos dela. Sabe o que Deus faz? Deus diz: o que acabou de você? Água, Senhor. Olha do lado. Quando ela olha do lado, o que tem? Um poço. Deus está dizendo: você viveu até agora somente com um potezinho de água, mas eu tenho um poço preparado para você. Você vai beber, você vai dar de beber para o menino. Você tem uma água transbordante. Poço fala de uma provisão de Deus sobrenatural que Deus tinha para essa mulher. Diz que ela viu o poço. Quando ela abre os olhos, eu pergunto para você: Deus, enquanto ela estava ali cega, Deus fez o poço ali, haja o poço, e houve o poço? Não, o poço estava ali, irmão. Mas enquanto você está ainda olhando com os olhos naturais, as promessas sobrenaturais que Deus está liberando nesse altar, você não vai ver. Mas quando você diz: Deus, eu estou pronto para que as minhas escamas espirituais caiam dos meus olhos e eu possa ver com os olhos da fé aquilo que o Senhor já prometeu para mim. Senhor, eu vou viver as promessas do Senhor para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para os meus negócios. Eu creio, Senhor, que há um tempo novo vindo. Eu creio que há um tempo novo de Deus vindo. Há um novo de Deus preparado para mim e para você. Deus não vai fazer, meu irmão. Já está pronto, já está pronto, já está pronto, já está pronto. Deus estava com um menino que cresceu, morou no deserto e se tornou um flecheiro. Deus abriu os olhos. Deus abriu os olhos. E eu termino essa mensagem dizendo que Deus vai mostrar o caminho sobre a sua vida. Quando você clamar de todo o teu coração, Deus vai mostrar o caminho. E a Bíblia diz que aquilo que Deus mostrou para Moisés é a madeira. Ele joga nas águas. As águas que eram amargas agora se tornaram doces. Deus, ele mudou o ambiente espiritual daquele lugar. E ali o Senhor lhes deu estatutos e uma ordenança. E ali Deus os provou. Deus deu um estatuto, Deus deu uma ordenança e Deus provou. Você está preparado para a prova de Deus, irmão? Aleluia. Deus vai fazer, querido. Mas você está entendendo que não será assim, irmãos, tão fácil como nós imaginamos. Requer de nós posicionamento, requer de nós renúncia, atitude de fé. Amém, queridos? Então no 26 ele diz: se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor. Diga assim: não é só escutar, eu preciso ouvir. Escutar, irmãos, todo mundo escuta. Até o papagaio escuta e repete. Agora ouvir tem a ver com o coração. Aleluia. Escutar, o profeta Isaías, depois Jesus diz: existe um povo que só me honra com os lábios. Só escutaram, mas o coração eles não ouviram. Está longe de mim, os seus mandamentos consistem em mandamentos de homem. Jesus diz isso aos discípulos. Ele diz mencionando a palavra do profeta Isaías. Há um povo que me honra com lábios, somente de boca, a honra
mas o coração está longe de mim. Os seus mandamentos só consistem em mandamentos de homens. Então o Senhor está dizendo: se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor. Eu preciso ouvir, mas eu preciso ter atenção naquilo que Deus está falando. Amém, queridos? Se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês. Nenhuma enfermidade virá sobre vocês. Pastor, mas e a pandemia está voltando? Nenhuma enfermidade virá sobre vocês. Pastor, mas está aí, está morrendo gente de novo. Nenhuma enfermidade virá sobre vocês. Pastor, mas está dando câncer para todo lado. Nenhuma enfermidade virá sobre vocês. Não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Se vocês ouvirem, guardarem, obedecerem os meus mandamentos. Pastor, se eu ficar enfermo, Deus tem propósito na sua vida, em toda e qualquer situação. Nenhuma enfermidade virá sobre vocês das que enviei sobre os egípcios, pois eu, Senhor, sou o Deus que sara, o Deus que cura. Amém? Diga assim: mesmo que a enfermidade vier sobre a minha vida, eu tenho um Deus que me cura. Aleluia. O Jeová Rafa, Ele está presente. Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que sara, Ele é o Deus que transforma. Amém, irmãos? Ele é o Deus que sara, Ele é o Deus que cura, é o Deus que transforma, Ele é o Deus que tira todo o mal, Ele é o Deus que nos limpa, que nos purifica, Ele é o Deus que lava as nossas vidas. Malaquias diz que Ele é o sabão do lavandeiro. Ele tem poder para nos lavar completamente de toda e qualquer impureza do nosso coração, da nossa alma, do nosso físico. Deus é poderoso para mudar todo o cenário. Deus está prometendo a uma igreja, a um povo, que é propriedade peculiar deles. Aleluia. Eu queria que você se colocasse de pé. Oh, meu Deus. Glória a teu nome, Senhor. Luiz Antônio, é o curso? É? Vamos orar por ele. Pastor Luiz está com gripe muito forte, tosse persistente, muito catarro e dor na garganta. Nós vamos orar. Essa virose, né? Chamamos assim, tem se alastrado sobre Campo Grande. Mas nós cremos que é o Deus que cura. Amém, irmãos? Existe um Deus que é o Deus que cura. Acabamos de declarar aqui. Aleluia. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Nós bendizemos o Senhor, Pai. O salmista diz: bendiz a minha alma, Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiz a minha alma, Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios, porque o Senhor é quem cura todas as minhas enfermidades, é quem sara todas as minhas enfermidades. Por isso a nossa alma bendiz o seu nome. O Deus que cura está neste lugar. O Deus que prometeu é o Deus que é fiel para cumprir. O Deus que prometeu é o Deus que nos faz vitorioso. Nós cantamos hoje, no início desse culto, de um Deus que é vitorioso. Na tempestade, na adversidade, Ele já nos fez mais que vencedores. Nós vamos declarar isso nessa noite. Nós vamos declarar isso com fé. Amém, Robson? Vamos cantar essa canção declarando com fé. Antes de nós orarmos por você, eu queria que o Robson cantasse esse refrão dessa canção. O Deus que nos faz vitorioso em toda e qualquer tempestade. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que tem um ano 2022 vitorioso para mim e para você, meu irmão. As promessas estão sendo liberadas aqui. Deus tem liberado promessas para a igreja.